Olá, pessoal! Finalmente chegamos na aula 7 de fenômenos térmicos, modalidade ECE, no princípio, a última aula. E eu vou começar, na primeira metade da aula, complementando um tema que eu comecei na semana passada, que era o tema sobre a entropia, particular variação da entropia. E, apesar de ter anunciado lá no início da aula, no começo, na introdução, acabei não enunciando a segunda lei da termodinâmica em termos da entropia, que essencialmente eu vou explicar em detalhes, mas é pegar a variação da entropia e colocar maior igual zero, com a observação aqui de ser total. Aí, na segunda parte, eu vou fornecer para vocês uma visão microscópica da entropia, que é relacionar, aqui eu não estou falando da variação da entropia, mas a entropia em si, relacionar com uma constante, que vocês já conhecem, que é a constante de Boltzmann, que é R dividido pelo número de Avogadro, multiplicado por log de um W. E aí eu vou explicar o que é esse W. Tem a ver um pouquinho com o que eu vou mostrar aqui, que na falta de dados, eu vou lançar uma moeda várias vezes. Bom, então vamos lá, eu vou fazer o lançamento dessa moeda aqui. Ela é uma moeda normal, tá? Várias vezes e ver o que nós obtemos. Então vamos lá, deixa eu focar aqui. Vou colocar aqui nessa caixa para a moeda não sair voando, tá? Cara. 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 Ops, saiu. Cara. 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 E cara. Mas, enfim, isso que aconteceu é normal na natureza, aleatoriamente é isso que acontece, tá? Isso está relacionado com, de certa maneira, entendimento disso está relacionado com a entropia. Então, a gente vai ver melhor a visão estatística, microscópica da entropia. Vamos lá, então, dar início à aula ECE 7 de fenômenos térmicos. Conforme falei na introdução, o primeiro tema é entropia e a segunda lei da termodinâmica. Então, o enunciado da segunda lei da termodinâmica em termos da entropia diz o seguinte: em qualquer processo termodinâmico que ocorra de um estado de equilíbrio para um outro estado também de equilíbrio, a entropia total permanece constante ou aumenta. O que é entropia total? Entropia total é a entropia do sistema termodinâmico mais a vizinhança, que também é conhecida como a entropia do universo. Em outras palavras, matematicamente, então eu tenho que ΔS total, que é a variação da entropia, pode ser igual a zero, ou seja, a entropia não modifica, não muda.
E isso acontece para processos chamados de reversíveis. Ou ΔS total maior do que zero, que significa que a entropia aumenta. A entropia aumenta para processos irreversíveis. Agora, qual é a relação entre a formulação da segunda lei em termos de entropia e o enunciado de Kelvin-Planck? Bom, vale relembrar que, de acordo com Kelvin-Planck, é impossível construir uma máquina térmica operando em um ciclo que absorva calor de um reservatório e o converta completamente em trabalho mecânico. Então, eu enfatizo aqui a palavra ciclo. E vamos mostrar no quadro a compatibilidade desses dois enunciados, em termos de entropia e Kelvin-Planck. E a seguir, nós também vamos discutir a relação entre a segunda lei da termodinâmica, que está enunciada aqui em termos de entropia, com enunciado de Clausius. Relembrando, então, o enunciado de Clausius, ele diz que o calor não flui espontaneamente de um corpo frio para um corpo quente. Em outras palavras, não existe um refrigerador miraculoso. Aí nós vamos ver a consistência entre os enunciados de Clausius e da segunda lei em termos da entropia. O que acontece com a variação de entropia nessa situação, né? E qual é a variação da entropia num refrigerador real. Em particular, eu vou mostrar que o refrigerador operando com ciclo de Carnot é um refrigerador que tem o maior rendimento, ou seja, maior coeficiente de desempenho CDD. Então, vou fazer isso no quadro. Vamos analisar, então, como é que fica a segunda lei da termodinâmica, o enunciado de Kelvin-Planck, em relação ao enunciado da segunda lei da termodinâmica, usando a definição da entropia. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou construir aqui a minha máquina térmica. Só relembrando, então, que é uma máquina térmica. Esquematicamente, eu tenho aqui a máquina retira calor de uma fonte a temperatura alta. Esse calor chamo de QQ. Um trabalho W da máquina é realizado e uma parte de calor é lançado para a fonte fria, temperatura TF. Então, aqui é QF. Tá? O que Kelvin-Planck diz que é impossível ter uma máquina térmica miraculosa. O que isso significa? Significa que consiga converter todo o calor em trabalho. Então, é isso que nós temos. Eu vou pegar como sendo meu sistema a máquina. A máquina é meu sistema. E tudo que não for a máquina vai ser a vizinhança. Então, eu tenho aqui meu sistema. E é bastante importante também, o Kelvin-Planck fala, né, em um ciclo. Então, imagino que a máquina esteja operando em ciclos. E eu vou analisar aqui a variação da entropia em um ciclo. Como já foi discutido na aula anterior, na aula 6, se eu tenho um processo termodinâmico cíclico e entropia é variável de estado, então significa que ao fim do ciclo, a entropia final é igual à entropia inicial, portanto, a variação de entropia é igual a zero. Então, nós temos aqui que
ΔS do sistema igual zero. Por outro lado, para a segunda lei da termodinâmica fala da variação da entropia total, ou seja, do universo. Então, por conta disso, eu tenho que calcular também a variação da entropia da vizinhança. Porque a variação da entropia total é variação da entropia do sistema, que nesse caso é zero, mais variação da entropia da vizinhança. Tá? Entropia está relacionada com... a variação da entropia está relacionada com o quê? Com transferência de calor. Então, nesse caso aqui, a minha vizinhança, que importa para a variação da entropia, é justamente o reservatório quente que cede calor. Então, o ΔS da vizinhança é o ΔS do reservatório quente. Tá? Então, vindo aqui, ΔS da vizinhança igual. Não dá para saber em detalhes como foi que o calor saiu de lá. Mas, basicamente, o que acontece é o seguinte. O reservatório quente, o nome diz que é um reservatório, é um dispositivo que cede calor ou recebe calor com a temperatura constante, não muda. Tá? Então, se eu for calcular a variação da entropia, é simplesmente o calor cedido dividido pela temperatura. Tá? Então, por ser reservatório, então eu vou ter aqui, vou colocar explicitamente o sinal negativo, porque está saindo, e vou colocar o QQ em módulo. Tá? E explicitamente negativo, porque o calor está saindo do meu reservatório, que é a vizinhança. Isso é menos QQ sobre a TQ. E claramente é negativo, de tal maneira que ΔS da vizinhança é menor do que zero. Portanto, neste caso aqui, se existisse uma máquina térmica miraculosa, o que acontece é que, num ciclo, a variação da entropia é menor do que zero. E a segunda lei da termodinâmica diz que a variação da entropia do universo, ou seja, total, tem que ser maior ou igual a zero. Portanto, este cara aqui viola a segunda lei da termodinâmica. Ainda sobre as máquinas térmicas, vamos pensar o seguinte. Então, não tem a máquina miraculosa. Então, eu venho aqui, eu tenho que, a segunda lei de termodinâmica não me permite. Então, eu venho aqui e eu vou eliminar o calor. De novo, ΔS total vai ser ΔS do sistema mais ΔS da vizinhança. Tá? E ΔS do sistema, novamente, quem que é meu sistema? É a minha máquina térmica. E ΔS do sistema é zero. Porque entropia é variável de estado e, ao fim do ciclo, volta a ter o mesmo valor. Agora, vamos analisar a variação da entropia da vizinhança. Então, quem que é a variação da entropia da vizinhança? ΔS da vizinhança continua sendo menos QQ sobre TQ. E agora tem mais um elemento que eu vou lançar o calor, que é F, para a fonte fria. E se eu olho a fonte fria também faz parte da vizinhança, e o que está acontecendo? Está recebendo calor a uma temperatura constante. Então, a entropia da fonte fria está aumentando.
Como? Está aumentando com, então, mais o módulo de QF sobre TF. Tá? Então, a vizinhança vai ser menos QQ sobre TQ mais módulo de QF sobre TF. Tá? E é possível mostrar que ΔS total é maior ou igual a zero. Tá? Bom, quando que é igual a zero? Quando que é igual a zero, a gente vai pensar em quem? No ciclo de Carnot. Isso foi demonstrado especificamente para um ciclo operando com gás ideal, mas o resultado é geral. E a gente utilizou algumas vezes esse resultado quando a gente falava de Carnot, que o que é válido aqui para o Carnot é que, deixa eu apagar aqui que eu não vou precisar, em particular, o ciclo de Carnot, que eu tenho dois processos isotérmicos, onde há transferência de calor, e dois processos adiabáticos. Adiabático, Q igual a zero. Se Q igual a zero, a variação de entropia é zero, porque não há transferência de calor. Tá? E o Carnot eu consigo mostrar aqui módulo de QQ sobre TQ é igual ao módulo de QF sobre TF. De tal maneira que, para o Carnot, esse termo aqui é igual a zero. Eu trago para cá. Então, isto é Carnot. Mas a segunda lei da termodinâmica, em termos de entropia, diz que se a variação da entropia total é zero, o processo é reversível. Tá? Então, o Carnot, a máquina de Carnot, que executa esse ciclo de Carnot, dois processos adiabáticos e dois isotérmicos, é um processo reversível. Tá? E sendo um processo reversível, eu não estou criando entropia. A entropia não está aumentando por ciclo. Então, por conta disso, o ciclo de Carnot é aquele que tem o máximo rendimento possível. Então, se eu tenho a máquina é totalmente reversível. Então, se é totalmente reversível, eu não tenho não estou descartando energia, não tem perda de energia, tá? Mas claramente isso é uma máquina teórica, né? Não dá para colocar uma máquina totalmente reversível do ponto de vista prático, tá? Mas do ponto de vista teórico a gente consegue da máquina de Carnot. E todos os outros ciclos, Otto, né, diesel, etc., Joule, o que acontece aqui? Se vocês forem calcular, menos QQ, TQ, mais QF, TF, vocês vão encontrar um valor maior do que zero. Ou seja, são irreversíveis. Tá? Uma coisa é você olhar só o ciclo e falar da reversibilidade olhando o ciclo. Então, você está olhando o ΔS do sistema. E num ciclo vai ser igual a zero. Mas se você olhar um todo, aplicar a segunda lei da termodinâmica, você tem que calcular a variação da entropia do universo total. Então, tem que se levar em conta a variação da entropia da vizinhança. E, geralmente, o que vai ter? Vai ser maior do que zero. Nunca vai ser menor do que zero. Pode ser igual a zero. Que acontece, por exemplo, no ciclo de Carnot. Vamos agora associar a segunda lei da termodinâmica, que eu enunciei em termos de entropia, e comparar com o que Clausius diz. Tá?
a lei da segunda lei da termodinâmica, no enunciado de Clausius, diz é que não existe um refrigerador miraculoso. Né? Então, eu vou desenhar aqui, relembrando, aqui eu tenho uma máquina térmica e qual é a diferença em relação ao refrigerador? É que refrigerador é uma máquina térmica operando no sentido contrário. Então, eu tenho que refrigerador tira calor QQ da fonte fria, joga calor QQ na fonte quente. Mas, para isso, ele precisa realizar uma certa quantidade de trabalho. E o que seria um refrigerador miraculoso? É que eu conseguiria retirar o calor da fonte fria e jogar na fonte quente sem a realização de trabalho. E o que diz a segunda lei da termodinâmica? Supondo que existisse um refrigerador miraculoso. Então, de novo aqui, eu vou analisar variação da entropia total é variação da entropia do sistema mais variação da entropia da vizinhança. Do sistema, aqui também, eu estou com o refrigerador operando em ciclos. Então, em um ciclo, a variação da entropia do sistema vai continuar sendo igual a zero. E como fica a variação da entropia da vizinhança? Então, variação da entropia da vizinhança igual. Quem são relevantes aqui? É a fonte fria, que sai calor, e a fonte quente, que recebe calor. Tudo isso, as duas temperaturas são constantes. Então, vamos lá. Da fonte quente, como recebe, então, é mais, vou colocar aqui, módulo de QQ, para me assegurar que não tem nenhum sinal negativo escondido, dividido por TQ. Então, a entropia do reservatório quente aumenta porque recebe calor. Por outro lado, a entropia do reservatório frio diminui porque o calor sai. O TF. Tá? Só que, como não há trabalho realizado, o que acontece é a conservação de energia diz que QF igual a QQ. Portanto, o que eu tenho aqui é QF igual a QQ, eu vou chamar simplesmente de módulo de Q. Que pode ser esse, pode ser esse. Tá? E aí eu vou ter 1 sobre TQ, que é positivo, menos 1 sobre TF, que é negativo. Tá? E aí eu posso colocar aqui a TQ vezes TF e vai ficar, colocar um denominador comum, então vai ficar TQ, TF, TF menos TQ. E temperatura da fonte fria, evidentemente, é menor que a temperatura da fonte quente e ΔS total se tornou menor do que zero. E a segunda lei da termodinâmica disse que isso não acontece na natureza. Então, portanto, não existe um refrigerador miraculoso, como disse Clausius. E aí o que acontece é que também eu posso analisar um refrigerador real. Então, o que acontece no refrigerador real é que TQ, QQ e QF não são iguais porque eu tenho um trabalho que é W. Tá? E aqui, variação da entropia da vizinhança continua sendo
esses dois aqui, só que agora QQ e QF são diferentes. Então, ΔS da vizinhança é mais QQ sobre TQ menos QF sobre TF. E, geralmente, essa diferença aqui é maior do que zero. E existe um caso particular em que é igual a zero. Então, ΔS total é maior ou igual a zero. E quando é que ΔS total é igual a zero? Então, eu venho aqui quando esse termo é igual a este termo aqui. Mas quando esses dois termos são iguais, o que eu tenho? Eu tenho um refrigerador de Carnot, onde o módulo de QQ sobre TQ é igual ao módulo de QF sobre TF. Portanto, um refrigerador real é totalmente compatível com a segunda lei da termodinâmica. Bom, me parece que uma ideia boa fazer uma pausa para o vídeo não ficar muito pesado e, consequentemente, em termos de conteúdo, fica muito pesado para vocês também. Então, vou colocar a segunda parte da aula num outro vídeo. Então, até daqui a pouco.